Tudo bem, pessoal? Hoje a gente está aqui com uma edição extraordinária do Lucrando com Imóveis para comentar e repercutir um pouquinho de um assunto de uma matéria, na verdade, que foi publicada recentemente sobre rentabilidade em imóveis e teve uma certa discussão sobre. Eu recebi de várias pessoas me perguntando: poxa, mas então foi tão ruim assim o investimento em imóveis? Está péssimo, perde inflação, perde renda fixa. E aí a gente foi dar uma olhada na matéria e aqui a gente vai tentar repercutir, explicar ela um pouquinho para vocês, da mesma forma que a gente fez no 11º episódio do Lucrando com Imóveis, da primeira temporada, tá? A gente fala só sobre matérias, sobre reportagens, né? Da mesma forma nós vamos fazer especificamente dessa matéria aqui, tá bom? Então pode colocar, por favor, a minha tela compartilhada aí. E o que acontece? Essas, na verdade, são duas matérias que foram publicadas no Investidor, que é um site do Estadão, né? Uma no dia 18 de abril e outra no dia 20 de abril. As duas matérias são muito parecidas, elas repercutem um relatório do FIPZAP, que é um relatório que sai mensalmente, eu vou mostrar para vocês aqui. E basicamente, numa delas, eles estão comparando imóveis com inflação, tá aqui embaixo os índices com IPCA, IGPM, CDI e tudo mais, e na outra matéria que é a mesma coisa, no fundo, né? São só dois dobramentos, é normal fazer isso, eles pegam um relatório e fazem duas versões dele, na outra eles comparam com renda fixa, né? Então, imóvel renda fixa, qual deles? E aí você vê que é a mesma comparação, só que aqui só tem a coluna renda fixa. Então, eu vou me ater à primeira matéria, que é a que compara de forma mais geral, porque eu acho que, no fundo, a lógica que vocês vão ver é a mesma, e aqui eu posso explicar com mais calma o que aconteceu aqui, tá? Então, vamos lá. Qual que é a conclusão e quais são os dados utilizados? Primeiro, eles pegam o índice de variação do valor de aluguel, né, e nos 10 anos, e depois eles pegam o índice do valor de venda nos 10 anos. Né? E aí a conclusão é assim, então a valorização do aluguel foi 44%, enquanto o IPCA foi 90%, o IGPM 145%, o CDI 150%, por exemplo. Tá? Qual que é o problema nesse cálculo? E que é um problema que vocês vão encontrar em várias reportagens, várias matérias sobre investimento. É que a matemática não está correta. Tá? Então, o que a gente vai enxergar aqui? O índice de variação de aluguel é quanto mudou o aluguel de um ano para o outro. Então, se um ano ele está 2.000, no outro ano ele está 2.200, então quer dizer que houve uma variação de 10%, por exemplo. Né? Só que se eu quero comparar com o CDI ou com qualquer outro investimento, não é esse indicador que eu tenho que pegar. Né? Então, indo aqui para o relatório da FIPZAP, que é da onde esses dados vêm, né? Então, se você olhar lá, só para comparar aqui, para mostrar que é o mesmo relatório, se você olhar, por exemplo, qual foi o índice de variação no ano de 2022, ele vai estar mostrando aqui, por exemplo, 16,55%, que é o índice de variação, né, do aluguel, que vocês vão ver que exatamente é o mesmo 16,55% que aparece aqui na matéria do Estadão, tá? Então, a gente está olhando os mesmos dados. Então, se eu tivesse querendo comparar a rentabilidade do meu imóvel versus uma outra aplicação, que é o que é feito nessa matéria, eu não deveria usar esse indicador que mostra quanto variou por mês o aluguel. Né? Eu deveria usar um outro indicador, que é do mesmo relatório, que chama-se Rental Yield, que na verdade é quanto por cento você tira por ano de aluguel versus o valor do imóvel, o preço do imóvel. Né? Então isso é assim, quer dizer, por exemplo, em Campinas, São Paulo, se você tem um imóvel que custa 100, você tira por ano 6,10 de aluguel naquele ano. Então é a rentabilidade que eu retiro do aluguel. Né? E aí, se eu fosse comparar um investimento em aluguel com um outro investimento qualquer, eu deveria então pegar o rental yield lá, que é quanto eu tiro de aluguel por mês, ou por ano nesse caso, mais a variação de valorização do meu imóvel. Eu somaria os dois e aí eu compararia com qualquer outro tipo de investimento. Né? Por exemplo, e aí, claro, deveria ter questões de imposto de renda e tudo mais, então tem outras questões que têm que ser consideradas. Busque no nosso episódio, a gente explica isso claramente. Mas o ponto essencial que eu queria trazer aqui é o seguinte: a comparação que é feita na matéria
ela está tecnicamente incorreta. Quer dizer, você não deve comparar variação de preço de aluguel anual com outro indicador, como o CDI, por exemplo, para dizer o que valeu mais a pena no período, né? Isso serve para outras coisas, para saber se o aluguel está acompanhando a inflação, serve para saber se como é que está aumentando o custo de vida, mas não para dizer quanto é um rendimento de um tipo de investimento versus o outro, tá? Então, por que a gente trouxe esse tema? Porque são duas matérias, logicamente, é o Estadão, né? Tem bastante repercussão, mas é um caso muito comum em várias matérias sobre investimentos como um todo, não só de imóveis, em que as matemáticas não são propriamente colocadas. Então, se eu quero comparar coisas para saber o que é melhor, né? Qual investimento é melhor, um ou outro, eu preciso ser muito específico e comparar coisas comparáveis, né? Indicadores comparáveis, para que de fato eu possa entender o que é melhor, né? E não pode ser, não pode estar aberto à interpretação, como é esse caso aqui. Então, inclusive, a conclusão é essa, olha, deixa eu vir aqui no início, mas ele fala, ou ela fala em algum momento, olha, o que valeu as locações foi 44, e depois o IGPM foi 90, né? Não está comparando coisas iguais, né? Você deveria comparar, então, o rental yield mais a valorização do imóvel, se fosse o caso, para daí sim comparar coisas iguais. E tem um segundo erro, que na verdade não é um erro, mas é uma forma de apresentar o dado aqui, é que ele simplesmente mostra dados gerais sobre todo o mercado. Então, se você olhar aqui, por exemplo, eu vou pegar um outro relatório que também sai todo mês da FIPZAP, né? E ele mostra a valorização de venda, né? Então, se você pegar nesse relatório, você vai ver que ele tem uma divisão clara das distintas cidades, né? Então, por exemplo, em Recife, 2022, os imóveis aumentaram 11%. Em Vitória foi 23%, né? Em Maceió foi 13%. Né? Então, além de dividir por região, que é a primeira divisão, é muito importante você entender qual é o específico do tipo de imóvel que você vai estar investindo. Por exemplo, aqui eu estou falando de valorização para venda. Né? Por quê? Porque nesse relatório da FIPZAP é uma soma de todos os anúncios que estão no mercado. Né? Então eu pego imóveis muito antigos, então aqui eu pego imóveis em regiões que estão depreciando, porque o desenvolvimento urbano não é bom. Né? O que normalmente não é o que você vai fazer quando você busca um imóvel para investimento. Né? Você vai buscar imóveis novos, imóveis que estão numa fase ou numa região que tem um potencial grande de valorização. E aí essas análises super gerais, no fundo, não te trazem muita informação, porque ela está comparando coisas que não vão acontecer na vida real. Né? Então, por isso que dentro aqui do Lucrando com Imóveis, que a gente costuma trazer, pegue sim os relatórios, como o FIPZAP, como outros relatórios que tem a BCIP, que é um relatório que mostra investimentos como um todo, mas utilize ele para mostrar de forma geral a tendência do mercado como um todo, né? E aí, mais importante do que tudo, o que é? É você olhar o específico do seu investimento. Né? Então, se você estiver olhando aluguel, é muito simples, é só você ter a estimativa de quanto vale o seu imóvel versus quanto você vai tirar por mês, né? Que mais uma vez, aqui no indicador do FIPZAP, chama-se Rental Yield, que não tem nada a ver com a variação anual de aumento de aluguel. Né? Então pegue lá quanto está dando de aluguel no seu imóvel versus quanto vale o seu imóvel, aí você vai ter quanto que é o valor de aluguel percentual por mês ou por ano desse imóvel. Né? E olhe o caso específico de valorização do seu imóvel para comparar com qualquer outra coisa. Né? Porque geralmente você vai estar buscando, se você for um investidor, e é esse público que a gente está querendo conversar aqui, você vai buscar variações ou percentual de aluguel mais alto possível, né? E você vai usar regiões e valores de valorização de imóvel, quando for esse o caso, em que você sabe que tem um alto potencial de valorização, e que vai ser muito diferente do que acontece, por exemplo, aqui no FIPZAP, né? Agora eu estou de novo no relatório de valorização de imóvel para venda, que é uma mistura de tudo, né? E isso está mostrando pouco sobre o que vai acontecer no seu investimento real, tá? Então, por que a gente resolveu falar dessa matéria? Porque é uma matéria de um jornal de grande circulação e é uma matéria que traz uma conclusão como se aquilo fosse posto, não está certo, tá? Ela está usando um índice que não é o índice correto aqui, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A comparação não faz sentido matemático nenhum,
Mas, essencialmente, isso acontece em várias publicações sobre qualquer coisa. Até quando elas dizem o contrário, né? Então agora os imóveis foram o melhor negócio do mundo, como aconteceu. Agora teve uma recuperação do valor geral dos aluguéis aí, né? Você vê que, se você olhar 2022, os aluguéis subiram aqui no Brasil todo 16%. Né? Isso, na verdade, é um efeito atrasado de que os aluguéis não foram aumentados durante a pandemia e o valor geral dos imóveis aumentou e o aluguel agora está compensando para chegar, né? Porque sempre há uma relação entre o valor do imóvel versus o valor de aluguel, que é o tal do rental yield. Né? Mas qualquer coisa que você vê como uma conclusão definitiva, né, é muito importante você, investidor, ir lá entender o número por trás. Entender o número que está ali, da onde vem esse relatório. Né? A grande maioria dos relatórios são públicos. Porque normalmente essas conclusões muito gerais, assim, elas vão te trazer uma informação que não tem valor, ou mais do que isso, uma conclusão equivocada. Tá? Então, aproveitando para convidar, se inscreva na nossa comunidade de WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, porque lá a gente, de fato, responde dúvidas específicas sobre investimento, a gente entende o seu caso. Agora nós estamos falando bastante sobre imposto de renda, que está na época, mas se inscreve lá no nosso grupo de WhatsApp, o link está aqui na descrição. Entra no nosso canal, YouTube, logo vai vir a segunda temporada do Lucrando com Imóveis, e pode ter certeza que a gente vai continuar trazendo conteúdo de muita qualidade para evitar que você leia uma matéria como essa e acabe desinformado ao invés de informado, tá bom? Obrigado, pessoal, valeu, um grande abraço e até a próxima.